Prezados alunos, sejam muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje é Estatuto da Criança e Adolescente. Eu separei o tema medidas socioeducativas. Veja, mas antes de falar de medidas socioeducativas, eu preciso explicar o que é ato infracional. Lembra, criança e adolescente, eles não praticam crime. Eles praticam ato infracional equiparado ao crime. E, turma, criança e adolescente não sofrem pena, turma. Eles sofrem medida socioeducativa. Certo ou errado? Errado. Não cai da cadeira, não. Presta atenção na pegadinha. Criança e adolescente não praticam crime. Eles praticam atos infracionais equiparado a crime. Mas criança e adolescente não recebem pena? Não. Eles recebem o quê? Depende. Criança, medida de proteção do artigo 101. Ao adolescente infrator, medida socioeducativa. Essa é a pegadinha. Criança jamais será internada na Fundação Casa, turma. Criança não responde por medida socioeducativa. O único que responde por medida socioeducativa é o adolescente infrator. A criança sofrerá as medidas de proteção lá do artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente da Lei 8.069 de 90. Então veja, a medida socioeducativa é a imposição, é a reprimenda imposta ao adolescente infrator. E quais são as espécies de medida socioeducativa, professor? Elas estão elencadas lá no artigo 112 do ECA. Eu tenho a advertência, que é uma mera demonstração verbal. Eu tenho a reparação do dano. Eu tenho a prestação de serviços à comunidade. Turma, que não pode ser superior a 6 meses. Eu tenho a liberdade assistida, que é no mínimo 6 meses. Eu tenho a semiliberdade, tá, turma? Que segue as regras da internação, que é por prazo indeterminado, mas a semiliberdade, o adolescente tem direito de estudar e trabalhar fora da Fundação Casa. E tenho a internação, que é uma medida excepcional, turma. É uma medida excepcional que só pode ser aplicada em ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, no prazo máximo de 3 anos, tá? Ela também tem prazo indeterminado, mas no máximo poderá ficar internado o adolescente por 3 anos, sendo a liberação compulsória aos 21 anos, ou quando ele reitera na prática de ato infracional grave, que também pode demorar aqui 3 anos com internação, com liberação compulsória aos 21, ou pelo descumprimento reiterado das outras medidas socioeducativas, turma. Aqui, senhores, guarda isso. Nessa terceira hipótese de internação, descumprimentos das medidas socioeducativas praticadas, né, de forma reiterada, aí, descumprimento reiterado das medidas socioeducativas, melhor dizendo, turma, no máximo poderá ser internado o adolescente infrator por 3 meses, turma. Por 3 meses. Deu para entender? E também o ECA elenca as medidas de proteção do 101 como medida socioeducativa, que para mim é um erro, tá, turma? Porque medida de proteção é medida de proteção. Elas podem ser inclusive aplicadas cumuladas, o que não pode ocorrer com as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas não podem ser aplicadas de forma cumulada, turma. Não podem ser aplicadas de forma cumulada. Então vamos de novo, ó. Medidas socioeducativas: advertência, reparação do dano, prestação de serviço para a comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação, e para o ECA ainda as medidas de proteção lá do artigo 101, turma. Então vamos rapidinho aqui, ó, fazer as questões que já foram cobradas sobre medida socioeducativa. Vamos lá, ó. Considerando os princípios norteadores do ECA, a prática de atos infracionais fica sujeita a medidas que têm objetivo socioeducativos. Nesse sentido, é correto afirmar que, se Haroldo, que tem 11 anos, pô, pera lá, Haroldo tem 11 anos, ele é criança, hein? Então criança pode sofrer medida socioeducativa? Não, então a gente já está vendo que tá estranho, né? Se Haroldo, que tem 11 anos, subtrair coisa para si, coisa alheia pertencente a uma creche, deverá cumprir medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários por período não superior a 1 ano? Errado, turma. Primeiro, porque o Haroldo é criança, não recebe medida socioeducativa. Segundo, que a prestação de serviço para a comunidade, ela tem que ser em prazo no máximo de 6 meses, ela tem que ser igual ou inferior a 6 meses, tá? B de bola, a obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa, tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. Errado, a reparação do dano, você viu que está no rol do artigo 112. É medida socioeducativa sim. C. O acolhimento institucional e a colocação em família substituta podem ser aplicadas como medidas protetivas ou socioeducativas. Errado. Protetivas sim, socioeducativas não. A depender das características dos atos infracionais praticados. Então, errado, turma. Não são medidas socioeducativas. Tá, turma? Vamos lá. D. A internação, como uma das medidas socioeducativas previstas pelo ECA, não poderá exceder o período máximo de 3 anos. Verdade.
e a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Também verdade, então a D de dado é a alternativa correta. Vamos lá, exame 10, turma. Exame 10, olha lá. Com relação à internação, observado o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ele deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio, prorrogar por igual período? Não, turma. Ela é indeterminada, ela será reavaliada a qualquer momento a pedido do juiz, dos pais, do MP, do advogado, do próprio adolescente. O prazo dela é indeterminado. No máximo 3 anos, mas aí quando o juiz sentencia, ele não fala 1 ano de internação, ele fala internação. E o prazo é indeterminado, tá bom? No máximo de 3 anos, com a liberação compulsória aos 21, senhores. B. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano, prorrogável por igual período? Não tem período determinado. C. Não comporta período determinado? Legal. E não pode ultrapassar o máximo de 3 anos? Legal. Independentemente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado? Perfeito. É a C de casa que está correta, turma. Vamos ver o D. A D. Não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Errado, turma. As medidas socioeducativas, elas não podem ser acumuladas. Então, se ele já ficou internado, quando ele for desinternado, ele vai ter que reparar o dano, aí o juiz estaria colocando quantas medidas socioeducativas para o réu, para o adolescente infrator, melhor dizendo? 2, o que não é permitido, turma. Legal, galera. Foi. Uma vez mais agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo que será Direito Ambiental. Até lá, turma!